Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. O tema do nosso Power Walk de hoje é a vitória final dos santos. O texto básico que eu vou utilizar está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 20 e 21. E diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. A Bíblia é um livro extraordinariamente complexo, interessante. É uma coletânea de 60 documentos gerados por Deus, divididos em testamentos. Esses 2 testamentos vão da criação à consumação, da eternidade passada à eternidade futura. No livro de Gênesis, podemos observar a origem de todas as coisas. Antes do tempo existir, Deus, por um ato voluntário, chamou toda a criação à existência, por meio de suas palavras. Em seguida, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez dos seres humanos a coroa da criação, companheiros que teriam comunhão com ele e glorificariam seu nome. Deus criou o homem bom, íntegro, dotado de responsabilidade moral e livre escolha. Mas tudo mudou quando o pecado entrou na humanidade, através da desobediência de Adão. Adão e Eva pecaram e a morte veio como uma consequência do pecado. Quando Adão tomou o fruto mordido por Eva e também o comeu, ele assinou sua sentença de morte. O pecado corrompeu a natureza humana de uma forma devastadora. O pecado de Adão é chamado, teologicamente, de pecado original. E por causa dele, o coração do homem tornou-se irresistivelmente inclinado ao mal. A prova disso é que ninguém consegue optar a nunca mais pecar na vida. O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Junto com o pecado veio a morte, assim como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por sua própria vontade, o homem não consegue amar as coisas de Deus. Ele simplesmente é incapaz de desejar aquilo que é espiritualmente bom. Por causa do pecado, o pecador sente prazer em ofender ao Senhor. Ele prefere as trevas ao invés da luz. Todos nós pecamos todos os dias. Muitas vezes desobedecemos a Deus, fazemos o que Ele mandou não fazer, magoamos uma pessoa, somos irresponsáveis, covardes, trocamos um tempo nosso precioso que deveria ser dedicado a Deus, fazendo o que não convém um cristão fazer. Eu e você não somos nada. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Isso significa que todos nós somos pecadores e precisamos de ajuda. O pecado nos leva ao inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. Visto que todos os homens são pecadores, então não há ninguém que possa salvar-se a si mesmo. O pecado pode ser definido como a quebra da lei de Deus. E se há um juiz, é justo então que alguma penalidade seja aplicada. É por isso que o apóstolo Paulo escreve que a lei traz o conhecimento do pecado, em Romanos capítulo 3, versículo 20. Algumas pessoas dizem que Deus é injusto ao castigar o homem, mas é exatamente o contrário. Deus seria injusto se não castigassem aqueles que quebram a sua lei. Se o homem é condenado ao inferno, a culpa é inteiramente dele. Mas o Criador dos céus e terra, Deus, nosso Pai, aquele que tem misericórdia e amor sem medida, quis levar adiante um plano para nos dar uma oportunidade de não morrermos, mas sermos salvos e morarmos com Ele. Ele estava disposto a salvar o homem, nem que para isto ele próprio tivesse que nascer, viver e morrer como um homem, para que pudesse resgatá-lo. E assim o fez, levou adiante o plano da salvação. O profeta Isaías, no capítulo de número 7, versículo 14, profetizou a vinda de um menino, e este estava ligado a esse plano de Deus. O texto diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mais para frente, no capítulo de número 9, versículo 6, o texto vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Deus nos ama com tanto amor que estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna e se dispôs a dar seu único filho para vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. E assim foi feito. Cerca de 700 anos depois do profeta Isaías profetizar a vinda do Messias, uma virgem achou-se grávida pelo Espírito Santo e deu à luz a um menino. Envolveu ele em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A ele foi dado o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Diferentemente de Adão, em Cristo não se achou pecado. Jesus fez certo o que Adão fez errado. Ele obedeceu onde Adão desobedeceu. Ele resistiu onde Adão cedeu. E ele venceu onde Adão foi derrotado. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz. Ele passou o que ninguém passou. Sofreu como ninguém sofreu. Foi desprezado, mas mesmo assim não pecou. Ele morreu por nossa causa, carregou sobre si a nossa culpa, para que, estando mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça. Após a crucificação e o sepultamento de Cristo,
Ele ressuscitou dos mortos 3 dias depois. E agora compartilhamos dessa vitória. Essa morte libertou nossas correntes, libertou-nos da prisão do pecado e desarmou os poderes sobrenaturais do mal. E esse Deus, que se fez carne, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados, nos deixou diversos ensinamentos em Sua palavra, para que pudéssemos o conhecer melhor. Ele deixou para nós o maior manual de ensino do mundo, para que o homem fosse bem-sucedido, soubesse em quem pode encontrar refúgio no dia da angústia, e para que fizesse tudo o que é preciso para ser salvo. João, capítulo de número 1, versículos 12 e 13, vai dizer: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Marcos capítulo 16, versículo de número 16, diz: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O apóstolo Paulo escreve que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus. O homem aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, reconhecendo o plano salvífico para conosco. Passa pelo batismo, que simboliza a morte do velho homem, para o nascimento de uma nova criatura em Cristo. Quando o homem morto em seus delitos e pecados é vivificado, ele passa a ser uma nova criatura. E esse processo é tão que Jesus o chamou de novo nascimento, lá em João capítulo 3. Essa obra é operada pelo Espírito Santo. Regenerado, o homem é capacitado pelo Espírito Santo a viver uma vida que agrada a Deus. E ao longo da vida, existe o processo de santificação, que significa dedicação total a Deus, nos separando do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando a verdade, a justiça e o bem. É uma constante luta contra a sua carne, não dando ouvidos a ela, e sim vivendo pelo Espírito, obedecendo a Deus, glorificando o nome dele, cumprindo a sua missão como cristão aqui na terra, que é de pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Uma das coisas tão interessantes que Cristo nos disse está presente no livro de João, capítulo de número 15, versículo 18. O texto diz o seguinte: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Spurgeon disse que o cristão não está em perigo quando o mundo o ama, mas sim quando o mundo... Aliás, ao contrário, Spurgeon disse que o cristão não está em perigo quando o mundo o odeia, mas sim quando o mundo o ama. Se engana aquele que acha que vai aceitar Cristo e as tribulações vão cessar. Saiba que por carregar o nome de Jesus, o mundo vai te odiar. O topo culminante, que assinala o ponto de partida da igreja, é o Monte das Oliveiras. No ano 30 depois de Cristo, Jesus ressurreto
disse suas últimas palavras aos discípulos e ascendeu aos céus. O primeiro período da história da igreja terminou com a morte de João, o último apóstolo a morrer, no ano 100 depois de Cristo. Durante todo o segundo século, todo o terceiro e parte do quarto, a igreja foi cruelmente perseguida. Houveram centenas de milhares de mártires mortos à espada, por feras na arena e nas ardentes fogueiras. Contudo, em meio à incessante perseguição, os seguidores de Cristo aumentaram em número, até alcançar quase metade do Império Romano. Finalmente, o imperador cristão subiu ao trono. Por meio de um decreto, conteve essa onda de mortes. A perseguição do império contra a igreja cessou. Porém, isso não significou que os cristãos nunca mais seriam perseguidos. Todos os dias a igreja é perseguida, desprezada, xingada. Muitas pessoas hoje em dia no mundo são mortas por carregar o nome de Cristo. Muita gente é proibida de ser cristã em alguns países. Durante toda a história da igreja houve perseguição, oposição e ódio contra os membros. Mas aquilo que era para aniquilar o cristão só os fez crescer em número. Porque aquilo que Satanás usa para nos destruir, Deus usa para nos fazer crescer. O império achava que ia destruir a igreja. Mal sabia ele que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Mateus capítulo 16, versículo 18. E também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mundo pode falar mal de nós, pode desprezar, pode nos diminuir, pode nos humilhar, mas quando se levantarem contra nós, nada acontecerá, porque Deus é quem nos guarda. Nenhum deputado, nenhum governador, nenhum ministro, nenhum presidente, nenhum homem, nenhum principado, nenhuma potestade, nada pode parar a igreja do Senhor, porque ela está edificada sobre a rocha, que é aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. A história que começou com os cristãos sendo martirizados vai terminar com os cristãos erguidos para sentarem-se no trono com Cristo. Glória a Deus. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e seríamos odiados. Mas o mesmo Cristo que diz que passaríamos por momentos difíceis, também levanta a nossa cabeça, falando para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós podemos vencer, porque Ele venceu primeiro. Estamos vivendo os últimos momentos. O grande conflito entre o bem e o mal está em seus últimos capítulos. O inimigo está agindo com todas as suas forças, sabendo que lhe resta pouco tempo. Mas para o nosso encorajamento, encontramos nas páginas da Bíblia inúmeros testemunhos daqueles que venceram o inimigo por meio da fé no forte braço do Senhor. E esses testemunhos foram registrados para nos incentivar a prosseguir adiante sem nada temer. Nenhum fracasso deve servir de motivo para recuarmos ou ficarmos intimidados, senão um meio para provarmos que temos a verdadeira fé, que sempre se levanta do pó e persevera para conquistar a vitória. Para esse propósito, são feitas grandes e preciosas promessas pelo próprio Deus.
de que os vencedores reinarão juntamente com Cristo. É o próprio Jesus quem nos diz o seguinte: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, parte B. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, parte B. Enquanto permanecermos nesse mundo caído, ainda teremos lutas para superar e batalhas para lutar. Às vezes vamos cair, vamos falhar, mas continuamos a nos levantar. Como cristãos, lutamos as nossas batalhas no mundo espiritual, de joelhos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Assim como diz 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4. Não importa quantas batalhas percamos, a verdadeira perseverança está naquele que nunca desiste. Não deixe as perdas te desanimarem. A maior certeza do cristão é que a vitória em Cristo é certa. Não importa o que o ímpio fizer, não importa se Satanás se levantar. Já foi. Aquele que crê em Cristo vencerá. Agora, eu quero analisar com vocês 2 pontos principais a respeito da vitória em Cristo. Primeiro, a vitória está garantida para aquele que tem fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé não é apenas por palavras expressadas pela nossa boca, mas também pelo nosso testemunho das obras de Deus através de nossas vidas. A fé é crer naquele que Deus Pai enviou. Detalhe: a fé não é pelas obras, é pela graça. O ponto é que você prova a sua fé em Cristo com as suas obras testificando a respeito dele. E eu quero deixar um texto aqui, que está lá em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Esse texto vai tratar de uma promessa que o próprio Deus fez a Abraão. Vocês conhecem Abraão. Ele foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Foi o antepassado de todo o povo judeu e de Jesus. E todos aqueles que têm fé em Jesus também são considerados descendentes de Abraão, assim como diz Romanos capítulo 4, versículo 16. Deus chamou Abraão com 2 grandes promessas: uma terra que mana leite e mel e uma grande descendência, capaz de formar nações. Através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E isso é uma referência profética de Jesus, nosso Salvador. Mas tinha um problema natural. Abraão e sua esposa já estavam velhos. Sara era estéril, então eles não podiam ter filhos. Por Sara ser estéril, Abraão teve sua fé testada quando ouviu aquela promessa de Deus, que dele o Senhor ia fazer uma grande descendência. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão creu no Senhor. E mais adiante, Deus cumpriu a sua promessa e Sara deu à luz a Isaque.
Depois de alguns anos, Abraão foi testado pela segunda vez. Em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 2. E aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Imagina como Abraão deve ter se sentido. Imagina o quanto Abraão amava aquele filho. Ele já era velho, Sara era estéril. E mesmo assim Deus tinha feito uma promessa de dar um filho a ele e de através dele fazer uma grande descendência. E Abraão esperou muito tempo até essa promessa se cumprir. Ele permaneceu firme no Senhor, ele creu no Senhor. Para alguns anos depois, Deus pedia esse filho em holocausto. Imagina o que Abraão sentiu. Deus fez um milagre, mas depois pediu aquele filho. Mas mesmo assim, Abraão obedeceu a Deus. Ele se levantou de manhã, carregou seu burro, dividiu a madeira necessária para o holocausto e começou sua jornada de 3 dias pela montanha com Isaque. Algo interessante que aprendemos com isso é que a fé nos dá forças para agir. Eu não sei como seria se fosse eu que estivesse no lugar de Abraão. Mas Abraão teve uma certeza muito interessante no seu coração. A certeza de que Deus cumpriria a sua promessa. Mesmo que o Senhor tivesse que ressuscitar Isaque dos mortos. A promessa continuava. Essa era a certeza que Abraão tinha. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós tendemos a focar apenas no tamanho da situação e não no tamanho do nosso Deus. Mas Abraão tinha certeza de que Deus cumpriria a sua promessa, independente de tudo. Ter fé em Jesus é acreditar que Ele tem poder sobre todas as coisas e que mesmo em meio à tribulação, sem ver saída, crer que Cristo providenciará um caminho. Segundo ponto, a vitória está garantida para aqueles que resistem. Mateus capítulo de número 24, versículo 13 diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em algum momento da vida, as lutas, perdas e derrotas podem nos fazer desanimar. Mas Deus nos dá forças de esperança todos os dias para continuarmos na caminhada como peregrinos fiéis à vontade do Senhor. Deus é fiel. Ele não vai deixar você ser tentado além do que você pode suportar. Mas quando você for tentado, Ele também fornecerá uma saída. Você não está sozinho. Persevere até o fim e verás a glória de Deus. Você sabe como o ferreiro trabalha? Basicamente, ele pega um pedaço de matéria-prima e coloca no fogo. O fogo não é para destruir a matéria-prima, e sim para deixar ela mais maleável. Depois de ter passado pelo fogo, ele bate com o martelo, bate, 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 até aquele pedaço ter tomado a forma desejada. Quando ele começa a esfriar, volta para o fogo. Quando tira do fogo, volta a bater, bater, bater. E esse processo é contínuo. Até aquela matéria-prima ter tomado por completo a forma que o ferreiro deseja. E isso se parece muito com a nossa vida aqui na Terra. Nós passamos por momentos difíceis. E quando o nosso coração se esfria, passamos pelo vale.
Deus permite que passemos pelo vale para nos ensinar por amor, porque Ele não quer nos perder. Quando passamos pelo vale, Deus nos molda, faz termos o formato que Ele quer. Ele nos guia ao centro da vontade dEle. A Bíblia vai dizer que nós somos vasos na mão do oleiro. Quando nos desviamos do caminho do Senhor, pegamos a forma do mundo, voltamos ao vale, passamos pelo mesmo processo, até aprendermos a nunca nos desviarmos do caminho do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo explica nesse texto que seus sofrimentos, embora severos, não podem ser comparados com a glória que Deus preparou para você. Não importa quão difícil, má ou penosa seja a nossa viagem por esse mundo, nosso futuro com Deus promete ser algo incomparavelmente melhor. O sofrimento presente é temporário, enquanto a glória futura é eterna. E aqui eu já encerro a palavra de hoje. Entregar seu filho para morrer por nós é a maior declaração de amor de todos os tempos. E por esse amor, hoje todos temos esperança. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. A minha oração é que, mesmo em meio às tribulações, que o nosso coração nunca se esfrie, que possamos sempre ter a certeza de que o Senhor está conosco. Amém? Não desista. Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Que nós possamos perseverar até o fim e sermos salvos. Estamos nos últimos momentos. Em breve, Cristo virá e iremos morar com Ele. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. A palavra de hoje foi um pouquinho curta, acho que foi uns 20 minutinhos, 15. Eu vi que teve gente que entrou um pouco depois, mas vocês vão poder ouvir ela no YouTube. Ela vai estar no YouTube. Amém? Então, é isso, gente. Espero que tenha sido edificante para vocês.